Olá, aqui é o professor Felipe Dias e neste vídeo estarei te ensinando como somar dois vetores em diferentes ocasiões. Então nós teremos neste nosso exercício dois vetores A e B com valores respectivos de 6 e de 8 unidades. Nós estaremos preocupados apenas com o módulo da soma deles, então não importa o sinal de mais e de menos, tá bom? Vamos nos importar somente com o valor bruto, digamos assim. O nosso primeiro caso são os dois vetores, no caso fazendo 0 graus entre eles. Então 0 graus entre eles estarão na mesma direção, onde direção horizontal, no meu exemplo, poderia ser vertical também? Sim, poderia. E eles possuem o mesmo sentido, neste caso os dois estão para a direita. Os dois poderiam estar para a esquerda? Também, sem problema. Se estivesse na direção vertical, os dois poderiam estar para cima ou para baixo. Então, assim, o importante é que eles estejam apontando para o mesmo lado, digamos assim, no português mais claro. Então, neste caso, eu vou somar os dois. Eu somo 6 com 8, eu vou obter um valor de 14. Então, meu vetor soma tem 14, né? Aqui não é uma escala perfeita, mas o meu vetor soma, neste caso, vai ter o tamanho das nossas duas setas somadas. No nosso próximo caso, nós temos dois vetores fazendo 180 graus. 180 graus significa que você vai ter os dois na mesma direção, que no meu caso aqui novamente é a horizontal, porém eles vão ter sentidos opostos. Então eu coloquei o 8 para a direita e o 6 para a esquerda. Repara que eu coloquei um menos 6 aqui, porque eu vou considerar as orientações do plano cartesiano. Para a direita positivo, para a esquerda eu terei valores negativos. Então eu vou juntá-los e quando eu juntar eu vou obter um vetorzinho de 2. Você pode estar se perguntando, se eu invertesse os dois, colocasse 6 na direita e o 8 na esquerda, que acabar ficando negativo. Se eu obter menos 2, bom, eu obteria se eu não estivesse me preocupando apenas com o módulo do vetor. Mas correto, eu teria um vetor para a esquerda. Agora nós vamos para os casos onde nossos vetores não possuem a mesma direção. Então aqui novamente teremos o nosso vetor A e B. Devido ao tamanho aqui, eu vou considerar esse vetor com 6, este aqui com 8. Se preocupem muito com a escala, não está muito boa. Porém, quando nós temos vetores com ângulo qualquer, diferente de 0, 180 e 90 graus, que são fáceis de fazer, nós utilizaremos a fórmula da soma de dois vetores, que a soma, o módulo da soma, é o módulo de um vetor mais o módulo de outro vetor, os dois ao quadrado, mais duas vezes o módulo multiplicado por 2 aqui, vezes o cosseno do ângulo que está entre eles. No nosso caso, o cosseno do ângulo é 60 graus. E se você não sabe o cosseno de 60 graus, nós temos aqui a tabelinha e nós encontramos 1 sobre 2. Então vamos substituir os valores aqui. A soma eu quero saber, então soma ao quadrado é igual. Aí tanto faz quem quer A e quem quer B. Posso chamar o 8 de A e o meu 6 de B, sem problemas. Então eu vou ter 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 2 vezes 8, vezes 6, vezes o cosseno, que eu já poderia substituir antes, Cosseno de 60 graus é 1 sobre 2, assim a gente economiza espaço. Posso simplificar o 2 aqui, então vou ter S ao quadrado igual a 64, mais 36, no caso aqui mais 48. Somando geral aí, eu vou ter que a minha soma ao quadrado é 148. Então S igual a raiz quadrada de 148. Isso aqui já é o resultado, você pode usar a calculadora, mas no vestibular você não vai ter calculadora. Então vamos fatorar o 148. Então, primeiro passo, eu vou dividir por 2 aqui e eu vou obter 74. Depois eu divido por 2, vou ter 37. Eu acho que 37 dá só por 37, mas se der por outro número também, não vai dar novamente por ele. Então eu vou matar aqui com 37 e eu vou ter que apenas o 2 vai sair da raiz.
Assim, minha soma vetorial vai ser 2 vezes a raiz quadrada de 37. E agora, no nosso último caso, nós teremos 90 graus entre os nossos dois vetores. Se nós possuímos 90 graus entre esses dois vetores, o vetor soma ele poderia ser encontrado pela regra do paralelogramo. Isso funciona da seguinte maneira: eu vou copiar esse vetor de 8, vou jogar ele lá em cima, e vou pegar o vetor 6 e vou jogar ele para a direita. Prontinho, feito isso, o nosso vetor soma ele vai iniciar onde está as duas origens dos nossos vetores e ele vai finalizar onde estão as extremidades dos nossos dois vetores, que seriam, na verdade, os prolongamentos desses vetores, que é a maneira correta de falar. Então, o nosso vetor soma vai ser esse vetor azul. Então, se liga na ideia aqui. Esse 6 aqui, né, ele está aqui, mas também ele pode estar aqui, porque aqui é um prolongamento dele e tal. E aqui nós temos 90 graus. Repara nisso aqui, ó. Isso aqui é um ângulo 90 graus em um triângulo, ou seja, nós temos um triângulo retângulo. Com isso, o triângulo retângulo, adivinha o que funciona? Pitágoras. Se eu chamar esse meu vetor aqui de soma, chamar ele de S, isso não é um 5, tá? Soma ao quadrado, usando o teorema de Pitágoras, é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Se você não lembra que é teorema de Pitágoras, ele diz que a hipotenusa de um triângulo retângulo ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois catetos, tá bom? Dos outros dois lados. Então, neste caso, nós teríamos S ao quadrado igual a 64 mais 36, que vai dar 100, né? Então, S igual a raiz quadrada de 100. S igual a 10. Unidades a gente não sabe o valor. Coisa importante, sempre quando você for fazer um Pitágoras de 6 e de 8, você tem que saber que já vai dar 10, tá bom? Ou algum múltiplo também, 60 e 80, vai dar no caso 100 e por aí vai. Importante também destacar que o Pitágoras de 3 e de 4 dá 5. Então são dois atalhos aí que pode economizar muito seu tempo. Então espero que eu tenha te ajudado. Muito obrigado, deixe seu like e até a próxima.